Podemos começar, gente? Esse aqui foi o ponto que nós paramos na aula passada. Essas 2 primeiras semanas eu sempre uso para fazer essa introdução, antes de entrar propriamente dito nos nossos conversores, né? Eu já disse para vocês que a eletrônica de potência é basicamente o estudo dos conversores e o seu controle, né? Como é que você controla os conversores. No terceiro módulo, a gente estuda só o retificador. Aí o retificador não controlado, ele obviamente não tem controle, né? É o retificador com diodo, monofásico, de meia onda, onda completa, e trifásico também, meia onda, onda completa. E depois a gente estuda os controlados, né? Começamos com o mais básico até chegar ao trifásico totalmente controlado. E também o controle. Estudamos o controle dele, né? Isso nós vamos começar daqui a alguns dias. Hoje nós vamos ficar por conta dessa introdução ainda, tá? Infelizmente, semana que vem tem um feriado, vai dar um feriado do Dia do Servidor. Eu não sei se está fechado, mas acho que já está fechado, que quinta não vai ter aula. Vai ter um gap, né, de 2 semanas, mas tudo está dentro do que pode ser, né? Então, vamos colocar nosso PowerPoint para funcionar, gente. Bem, tem aqui um quadro geral dos elementos envolvidos, né, na nossa disciplina. Esse quadro está na apostilinha que eu passei para vocês. Eu peço a vocês para dar uma olhadinha nele, né, com bastante atenção, porque a gente não vai poder ficar aqui falando sobre isso, sobre as características de cada um, mesmo porque se fosse fazer isso, nós íamos ficar vários dias aqui, né? Então, é só um mapa, tá, gente? Né? E esse mapa, assim, resumidamente, eu gostaria que você enxergasse que ele tem aqui, ó, quais os semicondutores que a gente vai utilizar, que são usados na eletrônica de potência, né? E chamar atenção principalmente para os tiristores e os MOSFETs. Os tiristores nós vamos utilizar nesse módulo e os MOSFETs no módulo seguinte, né? E os componentes passivos também chamam a atenção, que são esses 3 tipos aí, ó, são os indutores, capacitores, resistores e os transformadores, no caso de transformador de acoplamento, tá? São pequenos transformadores que fazem o acoplamento entre o comando eletrônico e o conversor propriamente dito. O resistor, está aqui na nossa relação, mas você tem que entender que eles são usados só nos circuitos de polarização dos transistores, né? O resistor é o inimigo número 1 da eletrônica de potência. Por que que é? Porque na eletrônica de potência, no processo de conversão de energia, idealmente falando, não pode ter perda de energia nenhuma, idealmente seria zero. E resistor é o dispositivo que consome energia. Se você for fazer um controle com um resistor, por exemplo, um retificador, e coloca lá no retificador, em qualquer ponto dele, um resistor, só vai atrapalhar. Então, a gente esquece que tem resistor na eletrônica de potência, tá? A gente usa indutor, capacitor e transformador, que são elementos reativos, né? Eles não consumem energia. Também é importante vocês olharem aqui, são os elementos usados no gerenciamento térmico, isto é, são os dispositivos utilizados para tirar o calor dos dispositivos de chaveamento. Lá na apostilinha também eu fiz um estudo sobre isso e coloquei lá. É uma das poucas oportunidades que vocês vão ver durante o nosso curso de estudar alguma coisa sobre eles, tá? Por isso que eu fiz uma pesquisa mais apurada, não deixe de ler, não. Não vamos cobrar nada sobre isso na nossa disciplina, mas é importante que vocês leiam eles lá. Não sendo agora, por falta de tempo, mas uma hora é importante que vocês leiam. Haja um tempo para isso. E os sistemas, né, de alimentação, que são os transformadores de energia, ou transformadores de força, né, e principalmente as baterias, né? E também as ferramentas que a gente utiliza, isto é, os programas que a gente utiliza, né, para controlar os conversores. Existem muitos tipos. Lá na indústria tem uma infinidade, né? A gente não trabalha com isso na nossa disciplina, não, mas vocês vão ter oportunidade de utilizar
bastante, por quê? Porque vocês vão ter essa base, já estão tendo essa base do curso, né? Enquanto eu vou fazer estágio, eu vou trabalhar lá no mercado, e se for na parte de eletrônica de potência, que muitos alunos nossos vão trabalhar na parte de eletrônica de potência, vão aplicar o que aprendeu aqui, ou vão aprender ainda na disciplina de microprocessadores. Grande parte para fazer controle dos sistemas. Bem, era isso que eu ia falar sobre essa tabelinha, tá? Vamos continuar. É importante esses 4 pontos aqui, tá, gente? Quando a gente for falar de conversão de energia. São demandas que a gente chama de demandas básicas, né? Óbvias, né? Mas é bom colocar e que fique assim registrado, né? Quando você for trabalhar ou for elaborar um conversor, o que vai te chamar mais atenção é esse aqui, ó, esses 4 elementos. O maior rendimento possível, né? Ele tem que ter maior rendimento. Quando, maior rendimento é uma regra geral da vida, né? A gente sempre vai perseguir um rendimento melhor, né? No caso dos conversores, mais ainda, porque quanto mais perda tiver, principalmente se for conversor que trabalha com energia muito grande, é muito prejuízo, né? E na hora de projetar, então, não se esqueça, vamos cortar perdas, né? E o menor custo também, né? Utilizar componentes adequados, no mínimo, com número mínimo também, né? Componentes de mercado, de pequenas dimensões também, né? Cada dia que passa a gente está trabalhando com essa de miniaturizar cada dia mais, mesmo porque quando você trabalha com comandos, com controles pequenos, a quantidade de energia gasta neles para polarização, por exemplo, é pequena, né? E a lei básica nos tempos de hoje é economia, né? Aproveitamento de energia, né? Quanto menos energia jogarmos fora, mais a natureza vai agradecer, né? E, obviamente, a confiabilidade, né? Isso aí não precisa nem te falar, mas está lembrado. Bem, então vamos lá ao que nos interessa direto, assim, né? Porque já que nós vamos estudar a conversão, vamos falar da conversão. E, basicamente, existem 2 tipos de conversores. Um é o chamado conversor analógico e o outro é o conversor chaveado. O que se estuda em eletrônica de potência é o conversor chaveado. Mas por que que ele é o mais importante e melhor? Vamos justificar aqui de uma forma didática. É o seguinte, considere esse circuito que está aí, ó, né? Eu chamo isso de conversor burro, mas é um conversor usado. Muita gente usa. O que que um conversor faz? Ele controla a potência fornecida à carga, né? Vamos controlar dessa forma aqui para vocês verem o que não deve ser feito. É feito, mas não deve ser feito. Eu tenho uma fonte aqui genérica, né? Qualquer fonte, uma fonte, pode ser a tomada da sua casa. Tem uma carga genérica, a carga genérica mais simples que eu posso imaginar é uma lâmpada. Eu quero controlar o brilho da lâmpada. Só isso, não quero mais nada. Coisa mais simples, quero controlar o brilho da lâmpada. Se fosse outro tipo de carro, por exemplo, um motor, eu estaria querendo controlar a velocidade do motor. Se for um chuveiro, temperatura do chuveiro, tá? Tudo aí. Tudo dessa forma. Mas eu quero aqui controlar o brilho da lâmpada. Quantidade de energia fornecida à lâmpada para controlar o brilho dela. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei um reostato em série com ela. O que é um reostato? Um reostato é um resistor variável. E eu já coloquei aqui intencionalmente um reostato grande. Vou colocar um reostato pequeno. Por quê? Porque eu vou controlar a potência da lâmpada. Ela vai demandar corrente grande. Isso aqui não é um potenciômetrozinho, é algo robusto, né, que tem a condição de suportar a potência fornecida. É isso? Aí, quando eu ajustar esse cursor aqui, para a esquerda ou para a direita, o contato desse polo aqui, ó, com o reostato modifica, cara. Quer dizer, vou mudar a resistência entre esse ponto e esse extremo dele. Do jeito que está desenhado aqui, ó, existe uma resistência entre esse ponto que eu pus a seta e esse ponto aqui. Não é isso? A corrente vai passar por aqui e vai ser limitado por essa resistência e pela resistência da lâmpada. E a tensão da fonte fica dividida, uma parte no reostato, outra parte na lâmpada. Não é isso? Se eu quiser
por exemplo, aumentar o brilho da lâmpada, eu desloco esse cursor aqui para a direita, de forma que eu vou diminuir a resistência entre ele e esse polo aqui do reostat. Quer dizer, a corrente vai aumentar e a lâmpada vai ficar mais acesa. Ou o contrário, se eu quiser diminuir, eu desloco para lá, para a direita, para a esquerda, desculpe. Então, ajustando aqui para um lado para o outro, a lâmpada vai ficar brilhando mais ou menos. Então, a gente faz isso, né? Dois problemas grandes aí. Um deles é a queda de tensão na lâmpada não, desculpe, a queda de tensão no reostato, vezes a corrente que passa por ele, vai ser convertida em quê? Em calor, né? Por quê? É a potência elétrica desenvolvida e que corrente vezes tensão. Se a corrente for grande, se uma lâmpada for grande, lâmpada de potência, a corrente também vai ser grande. Portanto, a queda de tensão aqui pode ser grande, a quantidade de potência aqui também perdida, né, porque não vou fazer nada com ela, vai ser jogada fora. Esse é um problema. O outro problema é a controlabilidade, né, que é um problema também seríssimo quando se trata de eletrônica de potência. Como é que eu vou controlar isso aqui? Eu vou ficar controlando com a mão. Então, eu uso algo mecânico aí, mais elaborado. De qualquer forma, é um controle mecânico. O controle mecânico, ele não é... Só falar assim, o controle mecânico não é eletrônico, né? Ele é mecânico. E eu quero um comando eletrônico, né? De preferível, ou de preferência, desculpe, controlado por processador, ou por um pequeno potenciômetro, se for o caso, né? De qualquer forma, eu não quero controlar com a minha mão algo tão grande assim, né? Não sei se vocês já viram esses reostatos que eles usam para controlar cargas na indústria, por exemplo, motor, ainda usa, né? Eles são muito grandes, né? Você precisa, para você movimentar, precisa até de força, né? Então, a eletrônica de potência foge desse esquema, tá legal? Por esses dois motivos. O rendimento é baixo, porque há uma perda grande de energia, e a controlabilidade é a mínima possível. Eu coloquei um exemplo lá na apostila, como a gente não tem muito tempo, tá, gente? Eu não vou desenvolver isso aqui, não. Vou passar por cima desse negócio aqui, ó. Lá tem isso aqui com os valores lá. Lá, o que é que eu fiz? Eu dei esse exercício, o mesmo exercício aqui, ó, e pedi para vocês calcularem a eficiência dele, considerando que o valor da tensão da fonte foi 120 e que a resistência da lâmpada é 12 ohms, né? E pedir para calcular qual que é a eficiência, qual que é a perda. A eficiência é a perda, quer dizer, e as perdas, né? E lembrando, é claro que quando você for calcular uma eficiência de um sistema, você vai pegar a potência na saída do sistema, quer dizer, a potência oferecida à carga, e dividir pela potência fornecida pela fonte. A relação entre os dois é a eficiência indicada pela letra grega eta, tá certo? Então, é isso que eu fiz lá, que eu não vou fazer aqui agora, eu vou mostrar o resultado para vocês, olha aqui, ó. Quando o reostato estava ajustado para 0 ohms, nós verificamos que a tensão na carga era a tensão na carga, está errado isso aqui, ó, fiz isso, estão correndo que eu toquei as bolas aqui, ó. Reostato ajustado para 0. Vou voltar lá no circuito para ver por que eu pus isso aqui, ó. Se ele está ajustado para 0, a tensão está toda na carga, é no reostato que é 0. Não é isso? Por quê? Porque não tem queda, a tensão vai toda para a lâmpada. Eu calculei se estão correndo aqui, que eu nem vi que eu tinha feito. Deixa eu ver o que eu vi aqui. Eu vou passar por cima, tá? Eu vou só explicar o que é isso aqui. Ó, dependendo do valor do reostato, por exemplo, se eu tiver ajustado para 12 ohms, espero que esse cálculo esteja certo. Eu observei, olhando aquele circuitinho lá, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, essas coisinhas, que a tensão na carga era 60 volts. Por quê? Porque a carga era de 12 ohms. E o reostato ajustado para 12, ele ficou com a metade da tensão e a carga com a metade. Então, ficou 60 volts na carga. A potência fornecida a ela é 60 volts ao quadrado sobre o valor dela, que deu 300 ohms. A potência dissipada no reostato é a mesma, já que ambas têm o mesmo valor. E a fornecida pela fonte é a soma das duas potências, né? A do reostato e a da lâmpada, 600 watts.
Nessa situação, gente, a conversão foi 50%. Por que 50%? É o fornecido a carga, que é a lâmpada, né? Os 300 dividido pelo total, que é 600, que dá meio vezes 100%, não é 50%. Então, veja bem, quando eu ajustei o reostato para esse valor, a eficiência do sistema passou a ser 50%, porque eu joguei 50% da energia fora lá no reostato. Se eu tivesse usado, por exemplo, ajustado ele para 100 ohms, né, olha só para onde que foi o rendimento aqui, ó. Eu fiz o cálculo tudo usando os valores lá, só o primeiro que eu troquei a bola lá, mas isso aqui está certo. Olha para onde que foi o rendimento. 10,72. Quer dizer, você tem um sistema de conversão de energia, né, no qual, quando você está controlando, ele tem uma eficiência, né, de 10,72, né, não precisa nem de falar que ele não é adequado. Né? E ele pode ser menor ainda, esse rendimento, dependendo do valor que eu colocar no estado. Né? Agora, vamos ver por que, que a fonte chaveada tem mais aceitabilidade. Aqui está um circuitinho genérico de uma fonte chaveada, tá, gente? É o caso mais simples de fonte chaveada que tem, né? Mas ele é o exemplo representativo, porque toda fonte chaveada é isso aí, mais elaborado, né, obviamente, com componentes eletrônicos e controle eletrônico. Mas uma fonte chaveada é isso aí, ó. Eu quero fazer uma conversão de energia, eu quero fornecer uma quantidade de energia a uma carga. E como é que a gente faz isso? Através de um dispositivo de chaveamento. E esse dispositivo de chaveamento aqui pode ser um tiristor, pode ser um MOSFET, né? E toda vez que aquele dispositivo for acionado, por exemplo, se for um tiristor, quando aplicar um pulso no gatilho dele, ele vai fechar o circuito. Se for um MOSFET, quando eu aplicar uma tensão no gate dele também, né, ele vai fechar o circuito. Então, eu tenho aqui, ó, um dispositivo que abre e fecha o circuito de forma contínua, está sempre abrindo e sempre fechando. Esse é o princípio da fonte chaveada. Por isso que ela é chamada de fonte chaveada, porque a corrente é chaveada, ela é controlada por chave, ela existe e não existe. Quer dizer, existe um certo valor e depois não tem corrente nenhuma. E essa forma de onda aqui mostra, né, didaticamente o que acontece. Por exemplo, quando a chave foi fechada, quando seu comando aciona a chave, por exemplo, tira estou, entrou em condução, ou o MOSFET saturou, o que acontece? A resistência aqui, ó, passa a ser nula, idealmente nula. Na prática, não é exatamente nula, mas vamos considerar. Mas quando você fecha essa chave, a tensão toda vai para a carga aqui, ó. É o que está acontecendo, que é chave on, quer dizer, fechada, a tensão fica toda na carga. Quando a chave não está fechada, quer dizer, não tem corrente, a carga não tem, na carga não aparece tensão nenhuma. Depois a chave é fechada de novo, depois aberta de novo, e assim sucessivamente. Isso é feito numa certa frequência. Qual que é o produto final? O produto final é que eu aplico a carga, uma forma de onda desse formato aqui, ó, uma onda quadrada. O que, que a onda quadrada tem a ver com o controle? Tem o seguinte, porque o valor médio da tensão na carga, ele é dado pela área, a área abaixo da curva, dividida pelo período. Qualquer que seja a forma da onda, você calcula o valor médio dessa forma, não é isso? Você tem, por exemplo, aqui uma onda quadrada, quer dizer, um retângulo, você vai calcular a área de um retângulo. Se fosse uma senoide, ou um ciclo positivo de uma senoide, você pegaria aquela senoide e ela iria calcular a área do centro ciclo positivo. Ou qualquer outra área, for um triângulo, quer dizer, qualquer onda que existir, você calcula o valor médio através da relação da área e o período. Nós vamos fazer isso muito aqui no nosso curso, usando funções senoidais, porque nós vamos estudar os certificadores, mas a fonte genérica aqui, ó, eu estou colocando aqui uma tensão contínua. Esse circuito aqui vai ser estudado lá com o MOSFET, no quarto módulo, ele é chamado de Chopper. Por que Chopper? Porque ele pega uma tensão contínua e retalha ela. Retalhar é retirar partes dela. Mas o objetivo de retalhar, de tirar partes, é controlar o valor médio.
né? Estabelece-se, gente, um período, que é de T1 até T3, e mantém esse período fixo. Então, seu comando vai garantir que aquele período é fixo. E você varia o T2. O T1 e o T3, que é o início do período e o final do período, que é o início do outro período, são fixos, eles são determinados. Mas o T2 é variável, né? O T2, entre T1 e T2, nós temos um período de fechamento da chave. Se eu quiser diminuir esse período, é só aplicar um pulso aqui no tiristor antes do T2, ou se eu quiser aumentar, depois do T2. O que estarei fazendo? Aumentando, diminuindo ou aumentando a área, isto é, variando a área, entendeu? Se eu vario uma área abaixo de uma curva que representa uma função e mantenho e divido pelo período, quer dizer, se eu vario a área e mantenho o período constante, pego a área e divido pelo período constante, eu estou variando o valor médio. Então, o que a fonte chaveada faz é variar o valor médio. Tá? Varia o valor médio. Portanto, você vai controlar a potência, porque você está controlando o valor médio da tensão, a corrente média, o valor eficaz, etc, etc. Aí você vai controlar a potência. Então, eu estarei fazendo o controle da potência. Agora, qual que é a importância disso com relação àquela fonte? Aliás, aquele conversor que a gente viu há um minuto atrás. É isso aqui, ó. Eu dou o mesmo tipo de exercício, tá, gente? É isso aqui, ó. Vou já passar aqui, dar um pulo. Quando a chave está fechada, digamos que só para você enxergar a situação. Eu fechei a chave, deixei ela fechada. A tensão na carga é 120 volts, porque a fonte no meu exemplo aqui é uma fonte 120. A potência fornecida à carga é 1,2 kW, a tensão ao quadrado sobre aquele resistorzinho de 12 ohms lá. Qual que é a perda de potência na chave? É nula. Por quê? Porque não tem queda de tensão na chave. Estou considerando a chave ideal. Qual que é, o que vem aqui depois? A potência entregue pela fonte, a mesma que a carga está consumindo, porque se não teve perda na chave, né, e na fonte foi aplicada essa potência, ou desenvolvida essa potência, né, então é a única. Eu divido um pelo outro, vai dar o quê? 1 vezes 100, 100%. Quer dizer, o rendimento é 100% quando você faz esse tipo de jogada. Agora, cadê o controle? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra situação aqui, ela vai ficar aberta o tempo todo. Chave aberta o tempo todo significa tensão zero na carga. Potência fornecida à carga, logicamente, é zero. A potência fornecida na chave, zero, porque não tem resistência de chave. A resistência dela é infinita, mas não tem corrente. A entrega à fonte, pela fonte, é zero. Então, nesse caso aqui, não houve conversão. Tudo bem? Terceiro ponto. Chave fechada 50%, é onda quadradinha. Onda quadradinha significa que o valor médio da tensão é a metade. Por quê? Porque o tom é igual ao off, quer dizer, o T-on, que é o período alto, é igual ao período baixo. Quer dizer que a área aquela área amarelinha lá é metade da área total se fosse ligado direto, né? Entendeu? Quando você tem uma figura retangular com o tom igual ao TOF, o valor médio é 50%, que é proporcional. A potência fornecida à carga, né, é 60 ao quadrado sobre o valor da carga, 300 watts. Então, tudo bem. Potência fornecida ou perdida, né, na chave, zero. Potência entregue pela fonte é, obviamente, os 300, já que fornecido da carga é 300, não houve perda na chave, 300. E a eficiência? 300 por 300, 1 vezes 100, 100%. Quer dizer, 100% de rendimento. Né? E se a fonte ficasse, a chave ficasse fechada 30%, o que mudaria? O valor médio da tensão na fonte não, desculpe, na carga. Haveria perda na chave, continuaria sem perda na chave. A potência fornecida da carga, nesse caso, foi 36 ao quadrado sobre 12, deu 108. Então, apliquei 108 à carga. Não perdi nada na chave. A fonte forneceu exatamente o que a carga demandou, 108. A eficiência de conversão foi 100%, 108 sobre 108, 1 vezes 100, 100%. Quer dizer, não importa o ajuste ou a forma de onda, se ela é
retangular num sentido ou no outro. Eu vou voltar lá para explicar isso melhor. Não importa se essa área amarela aqui, ó, seja grande ou pequena, quer dizer, aumenta ou diminui aqui, ó, o rendimento vai ser 100%. Eu vou controlar a potência. Por exemplo, se o T2 estivesse bem aqui no iniciozinho, seria algo assim muito fininho aqui, ó, ficaria um períodozinho muito pequenininho com tensão e um período grandão, intervalo grandão, sem nada. Por outro lado, se eu deslocasse o T2 cá para a esquerda aqui, ó, ficasse aqui, ó, eu teria uma área grande, amarela, e um pedacinho sem nada, quer dizer, estaria aplicando muita energia. Então, eu posso aplicar desde zero ao máximo possível, desde nada, né? Aplicar nada é até causado falar isso, eu não estou aplicando, né? Aplicar nada, né? Ou aplicar tudo, quer dizer, quando a chave está totalmente fechada, vai tudo, né? Quando ela está totalmente aberta o tempo todo, não vai nada. Intermediariamente, vai um valor qualquer, que depende da posição. De qualquer forma, o rendimento é 100%. Mas o rendimento é 100% é porque não tem queda no dispositivo de chaveamento. Isso é uma conversão de energia ideal. Eu tenho uma fonte, aplico energia à carga e não produzo perda. Se eu faço isso com o reostato lá, vai ter muita perda jogada fora. E a controlabilidade? A controlabilidade aqui, ela pode ser extremamente eficaz. Por quê? Porque eu tenho um dispositivo eletrônico aqui, eu posso controlar esse dispositivo muito fácil, usando comandos eletrônicos analógicos ou comandos eletrônicos digitais. Depende do circuito que eu vou fazer. Entendeu? Então, o princípio da conversão é esse. E isso aí é a eletrônica de potência que a gente vai estudar, tanto no terceiro quanto no quarto módulo. Tá certo? Mais um passinho aqui. Eu estou dando mais detalhes lá na apostila, tá? Se eu preocupe muito. Onde que eu vou, pensando assim, onde que eu vou ler esse assunto? Ler lá na apostila. Claro que não é só lá, né? Continuando dentro do assunto, né? Continuando o nosso tour, né? Pela introdução da eletrônica de potência, vamos falar dos tipos de conversores, né? Existem vários tipos e várias formas de classificar, né? Aí eu vou usar um tipo de classificação, mas poderia usar outros tipos de classificação. Nesse tipo de classificação, eu vou dizer que existem conversores dinâmicos e conversores estáticos. O que são conversores dinâmicos? São conversores que têm peças móveis ou partes móveis. Qual que é o exemplo mais comum? É esse aqui, ó, que é muitíssimo pouco usado pelos defeitos de controlabilidade, perda, manutenção e coisa desse tipo. Olha o que nós temos. É só para você entender uma conversão dinâmica aqui, ó. Nós temos aqui um motor trifásico, motor de corrente alternada, motor de indução ligado à rede trifásica. Então, quando eu ligo esse sistema aqui, ó, ele vai girar. Do outro lado, eu tenho um gerador de corrente contínua, né? E há um acoplamento entre os eixos dos dois. Então, quando esse motor gira, ele gira o gerador. Como ele é um gerador, ele vai produzir uma tensão contínua. Entendeu? O que eu fiz aqui? Eu peguei uma tensão alternada e produzi uma tensão contínua. Então, eu fiz a conversão. E a contrabilidade? Variando a velocidade do motor. Aí que é o problema, né? O problema é um dos problemas, né? Como é que eu vou variar a velocidade desse motor? Eu posso variar tranquilo, mas não é simples, né? E eu vou variar para quê? Para variar a tensão contínua, né? Mas, ainda bem que tem os conversores estáticos, que não tem esse problema de variar a velocidade. Então, tem um mapa aqui, ó, dos conversores, uma figura, né, didática para mostrar para vocês o geral dos conversores estáticos. O que são conversores estáticos? São conversores que não têm partes móveis. Eles são construídos ou constituídos por dispositivos semicondutores, todos eles, né? Então, tem um bloco aqui que são os conversores que nós vamos estudar, quer dizer, os retificadores, os gradadores, os choppers, os inversores, etc. São os circuitos eletrônicos que nós vamos estudar no terceiro e no quarto módulo, né?
Como esse negócio funciona? Ele vai ter uma entrada de energia. A entrada de energia, para nós, o nome que nós vamos dar ela é fonte, tá? Onde que eu vou aplicar energia. Então, é uma fonte, pode ser de contínua ou alternada. E onde o conversor aplica a energia convertida, né? É, é a carga, tá certo? Então, o elo entre os dois, que faz a adaptação da forma de apresentação daquela tensão alternada ou contínua, é o conversor. E esse conversor é controlado. Por quê? Porque por componentes eletrônicos, e, né, se for um controle analógico, se for um digital, também componentes eletrônicos, o software dele, né? Evidentemente. Então, isso aqui, ó, é o princípio, ou isso aqui é o que a gente está chamando de eletrão de potência no nosso curso. Um exemplozinho aqui, ó, de um conversor chaveado, né? Dissipador, os MOSFETs, né? E os elementos aqui de, digamos assim, de filtragem, e toda a controlabilidade, né? Não vou entrar em detalhes, só mostrar isso para vocês. Não é hora de entrar muito em detalhes, não. Uma outra classificação dos conversores, assim, mais abrangente, ou mais especificada, é essa aqui, ó. Nós temos, na realidade, já que é transformar um tipo em outro, né, são dois tipos, então, né? E 2 ao quadrado, 4. Então, dá para se fazer 4 tipos de conversão. Se for conversão CA em CC, nós temos o nosso velho conhecido, né? Segundo módulo lá, primeiro módulo, segundo módulo, retificador. Não é isso? Se for contínuo em alternada, obviamente, é o inversor, matéria do quarto módulo. O retificador é matéria do terceiro módulo. Se for CC em CC, é o chopper, aquele caso que eu mostrei do princípio de funcionamento da fonte chaveada, pode ser feito com tiristor ou com MOSFET. Só que não é muito usado mais tiristor, porque o tiristor ele tem um problema aqui que é, vocês vão ver que é o corte dele. Depois que ele entra em condição, ele trava. E destravar ele é muito complicado quando se trata de tensão contínua. Então, existem muitos macetes para destravar o tiristor, mas aí fica um projeto caro. E como o MOSFET não tem esse problema, e hoje em dia os MOSFET de potência estão muito mais desenvolvidos do que até pouco tempo atrás, então os choppers são feitos com MOSFET. Vocês vão encontrar algum chopper com tiristor aí, mas já está em extinção. E quando for CA para CA, a última possibilidade, né, nós temos dois tipos de conversor. O ciclo conversor, esqueci de colocar aqui, ó, e o gradador. Tá? Nós vamos falar um pouquinho do gradador no terceiro módulo. Tá? O ciclo conversor no quarto módulo, vai falar pouquinho também, porque ele não é muito usado. Não tem muita demanda para esse tipo de coisa, não. Uma outra classificação do conversor, né, que eu posso olhar para ele e querer saber, é isso aí. Ó. Digamos, nesse exemplo aqui, que eu tenho um retificador, é CA para CC. A classificação é com relação ao fluxo de energia. Se a energia elétrica está sendo entregue pela carga e absorvida pela fonte, ele é um retificador unidirecional. Só um sentido do fluxo de energia. Não é sentido de corrente, não, é sentido de fluxo de energia. Quando é dos dois casos, quer dizer, a, a energia pode ser fornecida pela fonte e absorvida pela carga, ou ela pode ser pega não, ela pode sair da carga e voltar para a fonte, entendeu? Então, o fluxo é bidirecional. A fonte fornece energia para a carga e a carga para a fonte. Elas trocam de função. Aí, esse tipo de conversor é chamado conversor bidirecional. E a gente consegue fazer isso com retificadores. Esse mapa aqui eu vou passar mais depressa por falta de tempo. Eu tenho que terminar essa parte hoje, porque na próxima aula que tiver, a gente vai entrar nos conversores, e esse assunto está bem explorado lá no apostila, que eu estou fazendo muita coisa aqui para vocês lerem. É só um exemplo aqui, gente, muito, digamos assim, muito moderno, né, de
sentido do fluxo de energia, que é um carro elétrico. O carro elétrico é um conjunto de baterias, né, ou kit de baterias, e um motor de corrente contínua. É isso? Um motor de corrente contínua, não, um motor elétrico. Assim, vou falar que é de corrente contínua, não, porque eu vou complicar a nossa vida, né? É um motor de indução lá. O que está acontecendo? No meio tem um conversor. O conversor vai pegar essa tensão contínua da bateria, gerar uma tensão alternada aqui, controlada, e fazer o motor girar. Como ela é controlada, né, o motor vai girar com a velocidade controlada. Aí é o princípio de funcionamento, né? O carro é um exemplo muito, muito tranquilo disso aqui. Ó. Pega a contínua, transforma em alternada, controla a alternada, tá? Mas também acontece o contrário. Por quê? Porque o gerador aqui, ó, ele pode devolver energia lá para a bateria para recarregar. Por exemplo, o carro quando está desacelerando, quando está descendo, né? Quando ele está reduzindo a velocidade do motor, o motor, ele aquele motor de CA, ele, através do conversor que vai, é o mesmo circuito, mas que está com modificação no seu funcionamento, ele vai pegar aquele CA e devolver para a fonte, que no caso é a bateria. Né? Então, ele transforma CA em CC e recarrega a bateria no que for possível. Né? Além de ter outros elementos aqui, por exemplo, no freio aqui, ó. O freio também aproveita energia, né? O freio, quando está sendo acionado, ele esquenta e tem um processo aqui que transforma a energia térmica em eletricidade, né? O conversor joga ela lá e recarrega a bateria. O carro, tudo que é possível fazer para gastar menos energia da bateria, ou quanto mais recompor a energia da bateria, melhor, porque a autonomia do carro fica maior, né? Há muito estudo e muito desenvolvimento disso nos últimos anos. É um exemplo de conversão e de mudança de sentido. Tempo, tem pouco tempo, mas dá. O que é outro tipo de classificação dos conversores é com relação à frequência que eles vão trabalhar. Os retificadores controlados trabalham com a frequência da rede. Por quê? Porque eles são chaveados pela rede. Então, são chamados de conversores de frequência de linha. Agora, quando os conversores não trabalham com a frequência de linha e o seu comando ele gera uma determinada frequência, aí pode ser frequência, qualquer frequência, média, alta, baixa. É muito comum usar alta frequência, porque quando você usa alta frequência, os elementos reativos podem ter dimensões menores. Né? Aí você vai ter o quê? Um conversor que vai transformar uma tensão alternada em outra alternada com frequência mais alta, ou uma contínua com a frequência mais alta, né? E no caso de gerar uma tensão alternada, você vai poder operar cargas que são acionadas por pela tensão alternada e também que vai ter performance variável, por exemplo, um motor de indução, você varia a velocidade dele, variando a frequência. Então, são chamados de conversores de alta frequência ou de frequência controlada. Em relação ao processo de bloqueio, né, isso aqui se refere a conversor tiristorizado. Quando a comutação ocorre assim de forma não forçada, que aqui até é gozado falar, porque tem comutação forçada e comutação natural. Quando não é um, é o outro. Quer dizer, o natural é porque não é forçado, e o forçado é porque não é natural. Esquisito isso, mas é isso. A comutação natural, ela ocorre quando o circuito, pelo próprio funcionamento dele, ele apresenta uma corrente variável. E essa corrente variável, quando ela diminui, ela destrava o tiristor, porque ele estava travado pela corrente. E existe um valor mínimo de corrente que trava o tiristor. Se você reduzir a um valor menor que aquele, ele destrava. E como ele destravou, quer dizer, houve comutação, é chamado de comutação natural. Agora, a comutação forçada é quando você força o dispositivo, não pela corrente natural do circuito, mas por um outro artifício qualquer, você força o componente cortar. Muitas vezes, por exemplo, aplicando uma tensão reversa nele. Quando você aplica uma tensão reversa nele, você reduz a corrente que estava travando ele, ele vai cortar. Então, existem conversores com comutação natural e conversores com comutação forçada. É outra classificação.
Só para fechar esse assunto, vou falar um pouquinho mais dos conversores aqui, ó. Eu coloquei lá o retificador no símbolo, né? Naquele quadrado lá, o diagrama do símbolo de um retificador, né? Que é um quadrado com uma linha no meio e uma senoide de um lado e dois tracinhos do outro, que transforma CA em CC. Eu quero falar um pouco mais, que é isso aí, ó. Então, esse aqui é um retificador básico, tá, gente? Claro que isso aqui é uma representação dele. Ele transforma a tensão alternada em uma tensão contínua. E olha só o que acontece aqui, ó. Isso aqui é chamado de retificação controlada. Por quê? Porque o dispositivo de chaveamento aqui é um dispositivo que conduz só num sentido e a partir de uma ação de comando. No caso, é um tiristor. Nós vamos explorar bastante isso aí. O tiristor, quando recebe um pulso no gatilho dele, ele entra em condução, a gente diz que ele dispara. Quando ele entra em condução, ele se torna um circuito fechado. E quando ele estiver conduzindo, ele é praticamente um curto-circuito. É como se tivesse uma chave fechando aqui, ó. Então, a forma de onda que vai aparecer na carga é essa que eu estou mostrando aqui, ó. E o que aconteceu aqui, ó? No semiciclo positivo, eu coloquei uma seta com um alfa aqui dizendo que para indicar que nesse momento ele entrou em condução. Quer dizer, nesse momento eu apliquei um pulso no gatilho dele, ele entrou em condução, transformou-se em um curto-circuito e jogou com isso a tensão para a carga. Então, na carga vai aparecer a tensão da rede, da fonte de CA, que é essa senoide aqui, ó. De zero até alfa, a chave estava aberta, não tinha nada na carga. Quando chegou em alfa, instante alfa, ele entrou abruptamente em condução e a tensão na carga também passou a ser o próprio valor instantâneo da fonte. E naquele momento, por coincidência, né, por eu ter escolhido ser naquele momento, foi o pico. E a partir daí, até chegar em 180 graus, quando o dispositivo de chaveamento vai entrar em condução, em corte, a tensão na carga ficou sendo a senoide. Essa área amarela aqui, ó, vai indicar o valor médio da tensão na carga, porque é o que eu disse, o valor médio é a área sobre o período, né? Por que eu só considero ela? Porque durante o semiciclo negativo, a chave não entra em condução. Por que ela não entra em condução? Porque não é característico dela conduzir no semiciclo negativo. É por isso que ele é chamado de retificador. A tensão é contínua na carga. O que tem aqui para frente são outros semiciclos, né? Tudo igual, né? Então, a saída de um retificador controlado, que tem esse formato. Se eu tivesse ajustado o momento que o dispositivo de chaveamento entrasse em condução para antes, eu teria uma área maior. Ou, se eu ajustasse para depois, uma área menor. Então, eu estaria controlando a área e controlando com isso o valor médio. Tá certo? O chopper, só que o circuito é muito parecido. No lugar da fonte alternada ficou sendo contínuo. E é a mesma coisa, cara. Fechou a chave, aparece a tensão. Abriu a chave, não tem nada. E tal. Controlando o, esse momento aqui, conforme já vimos lá atrás, eu vou controlar o valor médio. Né? Então, eu fiz aqui uma conversão de CC em CC. Né? O Chopper é um conversor de CC em CC, só que ele é um conversor que controla o valor médio, só isso. Você pega uma tensão contínua de X volts e transforma na tensão contínua com valor menor que X. O inversor, o que o inversor faz? Princípio de funcionamento também. Olha aqui, ó. Ele transforma uma tensão contínua numa tensão alternada, só que não é senoidal. Para ser transformada em senoidal, tem que fazer uma filtragem nela, mas vamos mostrar como esse bloco funciona. Quando essas duas chaves S1 e S4 fecham, a corrente vai circular por aqui, ó. O lado esquerdo fica positivo e o lado direito negativo, não é isso, Cal? O positivo vem para cá e o negativo vem para cá, tá certo? Aí fica uma tensão aqui, que é o próprio valor da tensão VS, da fonte VS, que é esse valor aqui, ó. Aí, quando chega nesse instante T2 aqui, as duas chaves abrem e as outras duas fecham instantaneamente, quer dizer, abre uma e fecha a outra. Isso é tudo controlado eletronicamente. Aí, como aconteceu isso, né? Essas outras duas chaves fecharam, o positivo veio para o lado direito aqui, ó, e o negativo para o lado esquerdo, e a tensão é a mesma.
E assim sucessivamente. O que eu estou produzindo aqui? Uma onda alternada. Ela não é senoidal, mas eu não falei que gera uma tensão senoidal. Ele gera uma tensão CA. Tá? Se você quer senoidal, aí você tem que filtrar ela. Esse é o inversor. E variando a frequência de chaveamento, aqui eu vario a frequência da tensão alternada. O gradador é um circuito mais simples ainda. Olha a forma de onda. Eu tenho aqui, a função é CA em CC. Aliás, eu troquei aqui de novo, eu tenho que corrigir esses slides, meu. Eu estou no último caso, tá, gente? Desculpa eu ter colocado aqui errado. É CA em CA, tá? O gradador, ele transforma CA em CA. E é o que está tendo aqui, ó. Eu pego uma fonte de CA e gero na carga uma forma de onda CA. Tá? Como é que é feito isso? É o caso de usar o triac. O que é um triac? O triac é um tiristor bidirecional que funciona exatamente igual ao SCR. Quando você fecha a chave, ele vira um curto-circuito. E isso pode ser num semiciclo ou no outro. Ele não tem restrição com relação à polaridade, não. Então, no semiciclo positivo, fechou aqui, ó, aplica um pulso no gatilho dele, ele dispara e acontece igualzinho aquele tiristor anterior lá. No semiciclo negativo, acontece a mesma coisa, aplica um pulso lá, ele entra em condução. Então, o que mudou da forma de onda do retificador em relação ao retificador? É que ela é bidirecional. E o que não mudou? É que eu controlo o alfa, que é o ângulo que ele entra em condução, tá? Da mesma forma. Então, eu controlo a área positiva e a área negativa. Eu transformei CA em CA, entendeu? Controlando o que da CA? O valor médio? Não. Nesse caso, eu não controlo o valor médio. Por que eu não controlo o valor médio? Porque o valor médio aqui é zero. Por que é zero? Porque a onda positiva é igual à onda negativa, e o valor médio é a soma algébrica das áreas. É a área positiva menos a área negativa. As duas são iguais, então o valor médio é zero. Então o que eu controlo? O valor eficaz. Tá? Quando se trata de conversão CA para CA, controla-se o valor eficaz, porque o valor eficaz, a polaridade não tem sentido. Depois nós vamos falar melhor sobre isso aí, tá? Então, o gradador é um circuito, tipo um dimmer, né? Isso é um dimmer, que controla o valor eficaz da onda e, consequentemente, a potência. Se fosse uma lâmpada aí, eu estaria controlando o brilho da lâmpada, na boa. Certo? Último aqui, ó, o ciclo conversor é o tipo de conversor CA, CA também, né? Eu não troquei isso aqui, não. É o Ctrl+C, Ctrl+V, acaba com a vida da gente, né? Mas vamos lá. O que o ciclo conversor faz? Ele transforma CA em CA. Como que ele faz isso? Olha, observe aqui, ó, no semiciclo positivo, do primeiro período, eu fechei S1 e S4, S1 e S4. A corrente vai passar por aqui, ó. Nesse caso, eu disparei logo no início. Poderia ser em qualquer outro ponto aqui, tá? Mas eu escolhi disparar no início. Então, chegou aqui, apliquei um pulso lá, a chave fechou e circulou uma corrente e o semiciclo ficou todo aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, no semiciclo negativo, eu quero que ele seja positivo. Então, tem que fazer uma jogada aí. Como? Fechando o S2 e o S3. Que aí, ó, já que aqui embaixo está positivo, né, porque eu estou no semiciclo negativo, a parte de baixo é positiva. A corrente vai circular por aqui, ó, que eu fechei essas duas chaves. Eu continuo com mais aqui na esquerda e menos na direita. Como eu vou disparar logo no início, vai aparecer todo o semiciclo. Então, deu essa forma de onda aqui. Já no segundo período, né, que aqui, ó, eu vou disparar S2 e S3. S2 e S3. O que vai acontecer com o fechamento dessas duas chaves? A corrente no semiciclo positivo vai passar por aqui. Ó. Agora o positivo fica do lado direito, lado esquerdo, desculpe. Vai, se ele vai ficar aqui, em relação ao que estava antes, a onda fica negativa. A mesma coisa acontece dentro desse ciclo, né? No semiciclo negativo dele, se eu fechar o S1, S4, né? A corrente vai passar por onde? Por aqui, ó. Então, continua ficando positivo aqui na direita e a esquerda negativo. Então, o que nós produzimos aqui, gente? Nós produzimos uma onda alternada. É esquisita, né? Mas não é, não. Aparentemente é, mas não é, não. Por quê? Porque quando eu jogo isso no filtro, o filtro ele vai produzir
uma- na realidade, isso é composto, gente, vocês vão ver lá no quarto módulo, um monte de harmônicas, né? E o filtro separa as harmônicas e deixa passar só uma delas. E essa harmônica que ele deixa passar, ela tem um formato de uma senoide com essa frequência que eu estou cobrindo aqui, ó. Em resumo, o que que o ciclo conversor faz? A partir de uma tensão alternada, ele gera uma outra alternada. E o que que ele controla nela? A frequência, porque eu posso controlar o número de ciclos positivos e negativos aqui. Eu posso ter 3, 4, 5, entendeu? À vontade, quer dizer, sempre para menos a frequência. Então, eu controlo a frequência, mas também posso controlar o valor eficaz dela, como? Controlando a hora que os dispositivos entram em condução dentro de um determinado, ou dentro de cada período determinado. Então, nós temos, em resumo, os quatro tipos de conversão e os conversores utilizados, tá, gente? Fechei. Desculpe ter ocupado um pouco a aula do Rodrigo, mas eu queria terminar esse assunto. E como eu já falei algumas vezes, vou repetir, né? O resto desse assunto, vocês, por favor, leem lá, tá? Eu escrevi a apostila com esse interesse. Sabia que nas aulas normais não dá tempo de falar tudo, e além de ter assuntos que eu acho que valeria a pena vocês conhecerem, mesmo não estando no programa, eu taquei lá, eu fiz a pesquisa e coloquei lá na apostila. Mas é importante que leiam, porque não vai ter sentido a gente fazer apostila para vocês e vocês não lerem, certo? Vou parar aqui a gravação, amanhã eu disponibilizo ela,